Quando mais jovem, eu trabalhei de ajudante de pedreiro para um senhor que já atuava na área há pelo menos 25 a 30 anos. Era um pedreiro muito experiente. Estávamos trabalhando na casa de um rapaz que deveria ter mais ou menos 25 a 28 anos. E por mais que este senhor tinha uma vasta experiência na área da construção civil, muitos detalhes no que diz respeito à economia no trabalho, ele deixava a desejar. Geralmente, quando ele ia trabalhar no banheiro, ele abria um saco de cimento, aquele saco de cimento permanecia ali. Quando ele ia trabalhar na cozinha, ali permanecia o saco de cimento. E assim sucessivamente. De maneira que, às vezes, na mesma obra, tinha 3, 4 sacos de cimento aberto em diferentes ambientes. Estávamos um dia à tarde trabalhando e chegou então o dono da obra. Esse rapaz, que devia ter mais ou menos 25 a 28 anos, não me lembro direito, e ele gostou de tudo, esse senhor era um excelente profissional. E em algum momento ele falou assim, seu João, vamos adotar o nosso pedreiro de seu João, embora o nome dele não seja esse. Seu João, eu fui ao banheiro e percebi que ali tinha um saco de cimento que está pela metade. Na sala tem outro saco de cimento que está pela metade. Na varanda tem outro saco de cimento que também está já mexido. E ele até falou, o da varanda já até empedrou, já perdeu o cimento, não dá mais para aproveitar. E aí esse moço olhou para aquele jovem e disse assim, olha, o que você tem de idade, eu tenho de profissão na área da construção civil. E você vai querer me ensinar a trabalhar? Você não acha que você é muito petulante, não, meu jovem? E ele ficou muito chateado com o dono da obra. E ficou muito zangado, muito nervoso. De maneira que ele juntou as suas ferramentas e falou, para você eu não trabalho nem um dia mais. Você é um desrespeitoso. Eu já trabalho há 30 anos quase na construção civil e você acha que você vai me ensinar a trabalhar? E foi embora. Na época, eu, um menino simples do campo, devia ter 18, 20 anos, fiquei olhando aquela história, não entendendo muito bem a reação daquele moço, do pedreiro. Enfim, os anos se passaram. Mais tarde, quando eu comecei a estudar sobre neurociência, esta história me veio à mente com muita vivacidade, porque, na verdade, ela apresenta muitas questões relevantes que passam aqui na nossa mente. E uma delas é a imprecisão dos nossos sentimentos. Muitas vezes nós não nos damos conta ou não nos apercebemos o quanto nós somos imprecisos nos nossos sentimentos. Tanto que às vezes nós não sabemos se o que sentimos é amor ou ódio por uma pessoa. A nossa imprecisão nos sentimentos é algo terrivelmente presente na nossa vida. Muitas vezes estamos muito desanimados e alguém pergunta o que aconteceu e a pessoa fala, não sei. Eu acho que não aconteceu nada. Então eu gostaria justamente de falar com vocês um pouquinho sobre isso e os resultados da imprecisão dos nossos sentimentos. Esse seu João, pseudonome, ele ficou muito furioso por uma coisa que não teve fundamento. Ele não foi desrespeitado, ele não foi desautorizado, ele não foi ofendido, ele não foi humilhado, ele não sofreu nenhum tipo de repressão. Simplesmente o jovem disse que seria interessante primeiro eliminar o conteúdo de cada saco de cimento para poder evitar desperdício. Isso parece um tanto óbvio. E ele ficou muito ofendido. E aqui eu trago a pergunta para a nossa reflexão. O seu João foi ofendido ou o seu João sentiu-se ofendido? Ser ofendido e se sentir ofendido são duas coisas muito diferentes e muito distantes uma da outra. O seu João sentiu-se ofendido onde não houve ofensa. Ele agiu baseado em um sentimento que não era real, que não condizia com a realidade. Isto é imprecisão nos sentimentos. Então, muitas vezes, quando nós sentimos alguma coisa, é necessário, de maneira muito madura e séria, fazer uma avaliação, uma varredura naqueles sentimentos para saber se aquilo é real ou se aquilo é imaginário, para saber se aquilo é um fato ou se aquilo é uma sugestão da nossa mente. É isso mesmo. Muitas vezes a nossa mente sugere coisas que não são reais. Para o seu João, a mente dele sugeriu que ele havia sido ofendido e desrespeitado, mas o fato é que isso não aconteceu. Então, ser ofendido é muito diferente de se sentir
ofendido. E simplesmente pelo fato de fazermos esta separação, já vai nos dar uma leveza muito grande na nossa vida. E eu gostaria até de ler com vocês uma passagem bíblica, como de costume, e quero ler aqui direto na minha Bíblia, para ver que esta é uma ideia também bíblica. Aqui é a história de Caim e Abel. Caim ofereceu um sacrifício de frutas, legumes, algo que Deus não tinha pedido. Abel ofereceu uma ovelha, algo que Deus havia pedido. Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E o capítulo 4 de Gênesis, verso 4 diz: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para a oferta de Abel, mas para a oferta de Caim o Senhor não atentou. E ofendeu-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. Então Caim se ofendeu porque Deus rejeitou a sua oferta. Abel não tinha nada a ver com a história, mas inusitadamente Caim se ofende contra Abel, que realmente não teve participação nenhuma nessa situação. Quem não aceitou o sacrifício foi Deus. Passou-se o tempo, Caim começou a nutrir ódio no seu coração contra o seu irmão. Por quê? Porque ele cria que foi ofendido, onde não houve ofensa. E certo dia, Deus fala para Caim, no verso 7, Caim, se bem fizeres, não é certo que será aceito? Se bem fizeres seria desistir de matar o seu irmão. Mas se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, e sobre ele deves dominar. Então perceba que, com base em um sentimento infundado, que era o desejo de matar o seu irmão, porque ele se sentiu ofendido onde não houve ofensa, ele queria tirar a vida do seu próprio sangue. E isso acabou acontecendo. Verso 8. E falou Caim com seu irmão Abel, estando os dois no campo. Caim levantou-se contra o seu irmão Abel e o matou. O primeiro homicídio na história da humanidade foi um fratricídio. E a triste realidade dessa história é que Caim matou o seu próprio irmão sem motivo, baseado na imprecisão dos sentimentos. E eu pergunto para você, se isto foi uma realidade lá atrás, há quase 6.000 anos atrás, onde uma pessoa agiu baseado num sentimento que não era real, impreciso, será que hoje isso também não é uma grande realidade? Será que muitas vezes eu não estou rejeitando pessoas, me afastando de amigos, me envolvendo em brigas desnecessárias, em conflitos desnecessários, simplesmente por não aferir bem os meus pensamentos e sentimentos e permitir que aquilo que não é real se torne uma realidade na nossa mente? Ser ofendido é diferente de se sentir ofendido. E se eu não consigo separar esses sentimentos, certamente eu tomarei as piores decisões na minha vida. Eu espero que esse conteúdo possa ter te ajudado e lançar luz de quão necessário é aprendermos a identificar sentimentos que são reais de sentimentos que não são reais. E eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar muito. Nos ajude compartilhando esse vídeo e também compartilhando este canal. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.